Hello, 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 meu povo. Olha eu de novo. Seja bem-vindo a mais um podcast, Papo Nutritivo com Thalita Fernandes. Hoje eu estou toda de rosa. Estou aqui também com Léo Pianes, meu dupla sertanejo. Rosa e Rosinha. Estamos de rosa e rosinha. Estamos maravilhosos com essa roupa. A gente veio combinando praticamente. Combinando sem trocar palavras, só combinação de pensamentos. Aí, tipo que ele chegou aqui e falou: "Uai, você também tá de rosa?" Também tô, então bora, nós estamos de rosa hoje. E é isso, gente, seja bem-vindo. E hoje nós iremos falar polêmico, hein? Né? Mais uma, né? Mais uma polêmica. Eu acho que agora é mais polêmico ainda. Nós iremos fazer, tipo, um podcast. A gente vai falar cor laranja e verde. A gente vai falar sobre mitos e verdades. E para quem tá vendo, aqui tá as plaquinhas e a gente vai levantar a plaquinha. Polêmico. Qual que é mito? Mito é laranja. E o verde é verdade. Será que tem mais mitos ou verdades? Mais verde ou laranja, hein? E aí, bora começar, né? E a gente já vai começar logo no mais polêmico. Ixi. Bora lá, hein? Bora. Leite. O nosso querido leite da vaquinha, ele inflama? Você precisa de cortar o leite para emagrecer mais rápido? Verdade ou mito? Tantã! Mito, gente, mito. Agora vamos lá. Por quê? Por que que a gente... Surgiu, né, essa questão do preciso cortar o leite porque o leite inflama, nós somos os únicos mamíferos que continuamos a tomar leite. O que você me diz disso, Léo Pianes? Somos os únicos mamíferos que tomam leite porque só a gente colonizou outros animais, né? Domesticou outros animais. Isso aí, minha gente. Dá um leite pro gato tomar, que ele vai tomar. Dá um leite pro cachorro tomar, que ele vai tomar. Dá um leite pra vaca tomar, que ela vai tomar. Pro cavalo tomar, que ele vai tomar. Agora, como a gente foi a evolução, onde desenvolveu uma sociedade, e a partir disso começamos a domesticar. Isso lá atrás, na época da Mesopotâmia, sei lá qual época aí. Precisa de um historiador aqui para estar falando melhor. Mas sim, começou nessa época. E lá eles viviam de caça, colheita e, a partir de um certo momento, de domesticação. Tanto para fazer transporte, né? Para poder os animais estar puxando as cargas e tudo mais, como também começaram a domesticar para benefícios alimentares. E o leite foi um deles, da vaca, assim como da cabra, assim como sim, outros, né, mamíferos. E o leite nada mais é do que uma fonte de proteína. Sim. O whey que você toma, que não é demonizado, nada mais é do que uma fonte derivada do leite. Isso aí. Então por que o whey é bom e o leite é ruim? É ruim? Isso aí. E essa questão do leite inflama? Tem estudos que dizem o contrário, que leite é anti-inflamatório. A não ser que você seja uma pessoa que tenha certo grau de intolerância à lactose. Sim. Ou intolerância à caseína, que é uma das proteínas. Que aí tem alergia, né? Tem alergia à proteína do leite, tem intolerância à proteína do leite, que aí sim terá que cortar o leite. Exato. Mas se é uma população saudável, não tem o porquê cortar o leite da vida para sempre. Além de você o leite está te ajudando a bater a fonte de proteína, e muita gente tem dificuldade nisso, e por vezes a nossa sociedade já é de consumir pouca proteína. Carne, por exemplo, eu fui criado com minha mãe falando que carne era só um cheiro. Então, por horas, por vezes... Ainda mais agora, né? Que está tudo caro. Então, por vezes, o que a gente tinha como fonte de proteína que era mais liberado? Era o leite, que podia beber igual um bezerro. Era o arroz e feijão, que combinados juntos formam uma proteína completa. Então, e o leite leitinho? Faz parte da nossa cultura. Verdade. Então, não tem, por esse motivo, também não se deve excluir. Se é algo afetivo para você,
ele tem que ser incluído. E aí o nutricionista, o profissional que vai cuidar da sua dieta, que se desdobre para estar encaixando o leite nela. Sim. E aí, se vai ser integral ou desnatado, vai depender. Integral, por conter gordura, tem um pouco mais de calorias. Desnatado é só carboidratos e proteína. Então tem menos calorias. E aí, como dito, profissional que se desdobre para encaixar aquele... O leitinho maravilhoso que a pessoa tanto gosta, principalmente antes de dormir. Né? Tem pessoas que gostam do leitinho antes de dormir. E ele produz triptofano. O único problema do leite é o Nescau que você vai tomar junto. Sim, aí não, a gente tá falando do leite. Aí, por exemplo, um leite com whey faz mal? Não. Me perguntaram isso. Pelo contrário. O whey com leite, além de se tornar mais gostoso, mais palatável, ele pode estar te ajudando, em meio a essas altas do preço, a estar economizando gramas de whey que você vai usar. Verdade. Por exemplo, dependendo da marca do whey protein, 30 gramas do whey protein tem 24 gramas de proteína. Beleza. 200 ml de leite desnatado, vamos dizer, que é só carboidrato e proteína, tem 6 gramas de proteína por 200 ml. Pô, se eu tomar whey com leite, eu não preciso necessariamente tomar os 30 gramas, de whey protein. Pode fazer tomo um metade, pouco menos, né? tomo 20, por exemplo, Isso. gramas, que na soma dos dois vai dar a quantidade de proteína que você tem que consumir naquela refeição. Nesse exemplo, né? Verdade. Então, gente, o nosso leitinho, né, também tem a produção de triptofano. Algumas pessoas gostam de tomar à noite. E aí eu sugiro que tome o desnatado, porque o leite também contém a gordura que pode deixar um pouco mais acelerado o trânsito intestinal. Então, procurem tomar o desnatado antes de dormir e sigam tomando seu leitinho. Maravilhoso. E óbvio, né, gente? Respeitar a quantidade que o seu nutricionista colocar lá. Aqui a gente não está falando, tipo, nossa, agora eu posso tomar 10 litros de leite por dia. Vou bater todas as minhas proteínas com leite. Tomar 2 litros de leite por dia. Não, pô. Como diz nossa avó, o que diferencia remédio de veneno é a dose. É a dose. Muito bem. Então é isso. E agora lá outro assunto polêmico, que é tirar fruta, colocar fruta. Fruta causa gordura no fígado? Mito. Mitão, tá, gente? Teve esses assuntos que a fruta levam à esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Cirrose. Cirrose também, né? Que foi dito. Então, tudo depende, de como a gente falou antes, da quantidade, né? Tem a questão da frutose, porque a frutose ela vai sempre ser metabolizada lá no fígado. Já a glicose é aproveitada por outros tecidos, músculos, e a frutose não, é como se ela fosse direto lá para o fígado, a grosso modo falando. Então, o excesso pode ser que faça depósitos de gordura. E sim, se a pessoa também não tiver uma dieta equilibrada, pode ser que dê um aumento de gordura, mas não necessariamente a nossa frutinha tão bonitinha, tá até que eu trouxe, gente, ó. Essa frutinha gostosinha, bonitinha, cheio de antioxidantes que a gente pode compor, tá? Na dieta. Ai, gente, foi Casa Frutti, tá? Casa Frutti maravilhoso, sim, patrocina nós, frutinha. E eu já sigo a dieta do Léo Pianes e tenho muita fruta, porque eu amo fruta. Pô, fruta é tudo de bom. Sua saúde passa também pela fruta, né? Além dos vegetais e todo um contexto alimentar. Então, a fruta traz qualidade à sua dieta. Fruta pode estar sendo interessante, sendo usado também para aquelas pessoas que gostam mais de paladares doces. Isso, adocicados, né? Então, a fruta também vem ali para estar suprindo. Então, se você gosta disso, não vive sem uma sobremesa, pode consumir sua frutinha, e aí vai depender de pessoa para pessoa, toda essa questão de individualidade biológica. Uma fruta por refeição, cada refeição. Inclusive, a fruta, se você está num processo de muito restritivo, vai competir,
ou tem algum carnaval específico, as mulheres aí que tem que desfilar e tudo mais, quer estar no shape ao extremo, você vai eliminando calorias, extras e tal, vai chegar um ponto que você tem que manter só os carboidratos das frutas. Isso aí vão ser os últimos a serem excluídos. Entre todos os carboidratos, tem o carboidrato do arroz e o carboidrato da fruta. Qual que eu excluo? Excluo do arroz. Por quê? Porque a fruta é, como a Thalita falou, rico em antioxidantes. E também ricos em fontes de minerais, fontes de vitaminas. Então, a nossa saúde está nelas. Então, não tem por que fazer essa exclusão. Como dito também, tudo é questão de quantidade. Umas vai poder comer mais, outras vão comer menos. Uma banana, por exemplo, para ter uma porção de frutas, para ter uma porção de carboidratos, que equivale a 25 gramas de frutas, por exemplo, você pode consumir 80 gramas de banana. Isso em melancia é 300. E aí a pessoa está num processo de emagrecimento. Qual que vai saciar mais? Você comer 300 gramas de melancia ou você comer uma banana 80 gramas ali? A melancia. Então, também é importante e interessante um processo de emagrecimento quanto a saciedade, quanto trazer volume, densidade ali para a refeição. E essa questão que a Thalita falou de frutose, é muito mais acentuado a frutose e é quase que específico a frutose trazer esteatose hepática, trazer cirrose, quando consumido em excesso, principalmente das frutoses artificiais, aquelas que vai estar lá nos ingredientes. Xarope de geralmente milho, né? De produtos ricos não só em carboidratos, como também em gorduras, que também são os mais gostosinhos, os mais palatáveis. Os mais palatáveis, isso. Biscoitos, bolachas, seja lá como você chama, doces e tudo mais provenientes de indústrias, né? Em relação ao suco de frutas? Suco de fruta depende de qual. Tem muita gente que toma suco de caixinha achando que era um suco de fruta. Aí tem muito xarope de milho, né? Adoçado. Açúcar puro, né? Cheio de conservantes, né? Alguns. Não faz bem nenhum isso aí. E, agora, se for um suco natural, beleza, ótimo. Também tem a questão dos nutrientes ali, apesar de ter menos do que... Isso. Porque algumas pessoas preferem, alguns profissionais, né? Preferem que a pessoa coma a fruta do que em si fazer um suco. Isso, se porque você vai puder triturar mais as fibras, se você né? puder escolher, sempre melhor comer a fruta in natura. Sim. Porque, além de você preservar mais os nutrientes a serem consumidos, você também traz mais saciedade. Porque boa parte das fibras se constituem ali no alimento in natura. E quando uma vez batidos no liquidificador e ainda mais coados, você vai perdendo essas fibras, vai perdendo nutrientes e aí se torna um alimento, mesmo que oriundo da mesma fonte, de um pouco menos qualidade. E também é aquilo. Você vai fazer, por exemplo, 200 ml de suco de laranja. Você vai pegar 200 gramas de suco, vai misturar da laranja, por exemplo, e vai misturar com a água para fazer 200 ml, é uma coisa. Agora, você vai espremer 10 laranjas para virar aquilo lá, a concentração de carboidratos, a concentração de calorias é totalmente diferente. Sim. Então, tudo isso tem que ver, ainda mais se a pessoa está querendo um objetivo específico, ainda mais se for emagrecimento. Então, quando que o suco de fruta é melhor do que a fruta in natura? Quando você tiver dificuldade em comer. Por exemplo, pessoas que têm que bater uma alta quantidade de carboidratos e também de calorias. Aí você faz mais um consumo de suco, principalmente suco de laranja, suco de uva integral, que são os mais calóricos. Entendi. Bom, agora vamos lá, mais um mito e verdade. Os adoçantes são melhores para a saúde? Você falou a palavra saúde, né? Porque quanto a estético, o adoçante não vai te atrapalhar. Adoçante não tem caloria. Então você pode consumir assim, moderadamente. E aí essa palavra moderadamente responde a sua pergunta quanto à saúde. Se moderadamente, você não vai ter a saúde, digamos, atrapalhada. Ah, mas libera insulina. Ah, isso é mito. Ah, mito. Fez mal ao rato. Beleza, o rato tem 2 quilos.
você tem no mínimo 60, uma pessoa, 50. Aham. Então, não existe estudos em humanos ainda que comprovem que faz mal de fato à saúde humana. Há especulações a partir de estudos que foram feitos com ratos. Só que tem o detalhe: com ratos foram gramas jatadas e jatadas de adoçante para poder fazer mal nele. Então, Mas nós então- humanos somos mais pesados, precisaria de ainda mais. Então, tudo é questão de moderação. Vai pingar 2, 3, 4 gotinhas ali, beleza, segue. Para ir trocando a questão, tipo, a pessoa é bem viciada em tomar um café com açúcar, você trocaria então por um adoçante. Sim. Ao É longo- não só para tirar as calorias do açúcar, mas também para não ser brusco, né? Essa Nessa mudança. troca. Exato. Entendi. É, porque, por exemplo, mas isso depende, né, gente? Porque tem pessoas que não conseguem colocar 3 gotinhas, 4 no máximo. Já coloca, assim, espirra. Aí já faz mal à saúde, né? Então, com moderação. Que é também o caso da Coca-Cola zero. O grande Quanto problema. a normal, né? A zero não tem calorias, então esteticamente não te atrapalha. Pode até gerar uma adesão maior, porque tem gente que gosta de beber, comer tomando alguma coisa. Ajuda também a enganar o estômago, né? Quanto à questão de doce, ou ajuda a dar uma saciedade maior, porque você toma junto da comida e tudo mais. Só que isso até certo ponto não faz mal se você consumir, sei lá, uma lata por dia, 600 ml. Agora, pô, você troca a água por refrigerante, bebe 2, 3, 4 litros de refrigerante por dia, você vai passar mal. O grande problema que eu vejo na questão do refrigerante, o Coca-Cola zero é para estética, ok, pode tomar. Só que com moderação, obviamente, e também a questão do paladar. Sempre fica com esse paladar adocicado, né? É como se a pessoa tivesse ainda com aquela questão do vício do açúcar. Porque paladar açucarado ou paladar adocicado? Paladar açucarado, aí eu já vejo tipo uma Coca-Cola, nem que seja zero, qualquer refrigerante outro. Um paladar mais adocicado, a pessoa vai ficar super contente com uma fruta após o almoço, né? Tudo é questão de trabalhar os hábitos e as trocas, mas você hoje em dia consome o refrigerante normal e pretende da sua cabeça fazer uma mudança para a fruta, vai gradativamente, vai passando primeiro do refrigerante sem açúcar, depois você vai e troca por um suco adocicado com adoçante, depois você vai tirando adoçante do suco, até o dia que você vai chegar e consumir a fruta in natura, normal, ou até mesmo perder essa necessidade de consumir doce logo após o almoço, por exemplo. Então, digamos que a gente levantaria um mito e uma verdade. Se tivesse uma placa aí com moderação. Com moderação, né? Pra gente fazendo a troca, mas não necessariamente é melhor para a saúde, certo? Então é um mito. Então a gente levanta a placa laranja, um mito, que não é o melhor para a saúde. Tá falando se zoa a saúde. Agora, questão de melhor e tal, a gente sabe que não, né? Sim. Mas também é aquilo, né? O mundo hoje é totalmente diferente e é totalmente pior do que o mundo dos nossos avós, por exemplo. Verdade. O ar que a gente respira já não é mais o mesmo. Não, o que a gente come hoje, né? Por mais é uma frutinha, mas a gente vai saber o que tem de agrotóxico, de outras coisas. Mas vamos lá, agora vamos falar de um bem maior que eu amo e eu tive que diminuir. É o café. Café faz bem para a saúde? Café faz. Café, pra mim, faz bem pra saúde. Eu levanto os dois. É polêmico, é polêmico. É questão de... Pra mim é polêmico, eu levanto os dois. Por quê? Faz bem pra saúde, né? Alguns estudos falam que aliados para depressão, Alzheimer, né? Alguns estudos falam, né? Estresse, Fonte de energia. fonte de energia,
Tem né? vitaminas ali também, tem nutrientes, né? O café, fora toda disposição, bem-estar, tudo mais. Sim. Só que também é aquele negócio. Estimula também, né? Também O trânsito ajuda intestinal, na o ácido motilidade intestinal. clorogênico e tudo. Então tem muita coisa bacaninha. Mas tem um porém. Para pessoas ansiosas. Por exemplo, eu antes tomava café para dormir. E isso não me causava problemas para dormir antes. Eu tomava muito café. Eu estava no consultório e tomava, tipo, em média, aí, uns 20 daquele assim, ó. Do copinho, daquela xícara pequena de café. Aham. Mais de 20. E às vezes eu chegava em casa e falava, vou tomar um cafezinho para dormir. E aí, com o tempo, eu comecei a ter dificuldade na indução do meu sono. Isso acontece mesmo. Então, assim, né, acaba... E para algumas pessoas, a cafeína, as pessoas são sensíveis à cafeína. Então, pode gerar uma ansiedade, pode gerar um estresse a mais. E cafeína é dose dependente, né? Dose dependente. Então, se você acostumou seu corpo com, digamos, 400 miligramas de cafeína, menos do que isso, você não vai sentir tanto os benefícios dele no seu corpo acontecendo, por mais que aconteça. E a partir disso, você achando que não estou conseguindo esses benefícios, vou tomar mais e mais e mais e mais. E aí, junto desses, vai vir um colateral. E um desses colaterais, como ela disse, é a perda do sono, né? Sim. E também, por isso que há estudos que referendam quantidade. Mais uma vez, tudo é quantidade. Estudos dizem que uma boa média de cafeína é de 3 a 6 miligramas por quilo corporal. Isso aí. Então, se você tem 60 quilos, você fica ali entre 180 e 360 miligramas de cafeína. Cada xícara de café, em média, dependendo de quanto que pó você bota e tudo mais, da marca, deve ter ali uns 70, 75 miligramas de cafeína. Então, você faz os cálculos e vai ver quantos xícaras de café, se for usar só café, isso eu não estou falando do suplemento em si, você pode consumir. Só que, mais uma vez, como tudo na nutrição, vai depender da sua individualidade. Se você já acostumou seu corpo a doses muito mais altas, você vai ter que desmamar para dessensibilizar seu organismo para depois fazer essa reintrodução à cafeína, né? Eu diminuí muito a cafeína, melhorou minha qualidade do sono, né? Às vezes, se eu tivesse alguns episódios de ansiedade no dia e tomasse muito café, piora. Taquicardia. Da taquicardia ansiedade. E tal. Então, resolvi diminuir a quantidade do café por conta disso. E café, por exemplo, tem gente que é viciada em café, fuma, tem que tomar um café. Come, tem que tomar um café. Vai dormir, tem que tomar um café. E aí isso tudo volta à minha fala anterior. Vai criando dependência no seu organismo. E viciando ele em doses bem altas. Sim. E a partir disso, você só vai tendo colateral. Os benefícios vão ficando em segundo plano, né? Verdade. Me fizeram uma pergunta. Após o almoço, o cafezinho de depois do almoço pode diminuir a absorção de alguns nutrientes? Isso pode. Sim, gente. Mas, porém, é relevante a perda? Aí é uma outra pergunta que a gente tem que se fazer. Eu, particularmente, vejo mais tudo dependendo de um contexto. Beleza, vou tomar meu café da manhã ali com leite. Café diminui a absorção do cálcio. E leite tem cálcio. Ok, vai diminuir a absorção do cálcio ali daquele horário específico. Só que a nutrição é o contexto diário, o contexto de vários dias. Você pode ter fontes de cálcio em outras refeições que vão vir a suprir aquela perda do cálcio por ter tomado o café junto. Então, assim, eu vejo particularmente que isso aí é mais recomendado evitar o consumo de café para determinados nutrientes, se você estiver fazendo a suplementação desses nutrientes. Sim, que os nutrientes esses, que são ferro, cobre, cálcio, algumas vitaminas B, vitamina D. Então, sim. assim, você vai tomar aquela cápsula de vitamina D que o médico prescreveu, toma com água.
junto da refeição, mas sem um café. Ou Sim. toma em outra refeição que não tem um café. Sim. Não vai tomar com café, porque senão você vai estar perdendo dinheiro e perdendo os benefícios ali da suplementação. Uhum. Agora, além disso, os oriundos do próprio alimento, eu vejo mais como tudo questão do contexto. Sim. Alguns estudos falam também que mulheres já na menopausa têm que diminuir a quantidade do café por conta da absorção do cálcio. Já tendem a ter uma osteoporose ali, né? Sim, sim. Então é isso, né? Beba o cafezinho com moderação, gente. Porque ele faz bem para a saúde? Faz, mas também os excessos, né? Como o Léo disse, é uma dose dependente. Isso aí, depois, com o tempo, pode te levar a não fazer mais bem à saúde, sim mal à saúde. E aí você toma um café, toma um pré-treino, toma um termogênico, toma a toda, meu irmão, aí esquece. Não se acredita que eu tomo só café, tá? Pré-treino de vez em quando, porque senão não durmo. Imagino. Porque, Super agitada. vamos dizer assim, um termogênico desse que você compra em farmácia à base de cafeína. Uma cápsula deve ter 210 miligramas. 210 a menos, né? Aí Tem você uns que é toma 420. 2 xicarazinhas de café com um café bem forte em casa. 75 cada uma. 210 com 75 cada uma, 360. Beleza. E ainda toma o pré-treino. No mínimo ali 80 miligramas de cafeína por dose do pré-treino. Aham. Aí já foi para 440. Aí Thalita é a mulher de 60 quilos. Já extrapolei. 70, digamos que seja 70. Vezes 6 miligramas, que é o recomendado pelos estudos. Dá 420 na dose máxima ali para ela. E ela está consumindo mais, só em alguns alimentos ali, Sim. né, ou suplementos. E aí, de quebra, ela ainda vai tomar um energético à noite, porque vai tomar uma vodka junto. Aí já foi pra tá entrando. 500 e caralhada, 600 miligramas. Aí vai dormir mesmo. Nunca mais será. E agora o outro, nosso querido, maravilhoso, ovinho. E aí? Ovos da Páscoa. Ovos, tem muito colesterol? A ovo, a gema, né? Porque precisa separar entre gema e clara. Clara vai ser basicamente a fonte de proteína pura. E tem a gema, onde também tem as maiores vitaminas, nutrientes ali da gema, que contém proteína e gordura. E essas gorduras são também de colesterol, né? De gorduras saturadas. Mas por exemplo... Mas se também a pessoa- tem antioxidantes na gema, que a fazem ser uma gema, uma gordura boa. Então, Sim, assim, tem- não se preocupe com a gema em si. Ainda mais se você faz uso de poucas gemas ao dia. Agora, mais uma vez, tudo é questão de quantidade. Uhum. Você é um cara que vê aí os bodybuilder comendo 10 claras de ovos, geralmente poucas gemas, uma gema, 2 gemas. Beleza, mas você tá com pena de jogar gemas fora. Aí você vai e consome em uma refeição, copiando aquele cara, 10 ovos inteiros. Aí não só caloricamente você vai extrapolar, porque cada gema tem 55 calorias, Uhum. como você também vai trazer junto delas um alto consumo de gorduras. Uhum. Gorduras saturadas, colesterol e não só as gorduras boas que o compõem. Então, tudo é questão de quantidade. Entendi. Então, o nosso ovinho, a gente pode continuar comendo, porque tem algumas pessoas que falam, meu colesterol é alto, então eu não posso comer ovo. Só que aí o cara se entope de costela, se entope de outros alimentos, fontes de gorduras saturadas, e esse é o problema da nossa sociedade ocidental, que a base dela é de fonte de gordura saturada. E é a gordura saturada que vai ser o vilão para a nossa saúde cardiovascular. Aham. Então, e é o excesso dela. Então, você consome lá seu ovo, mas você bota bacon, que é só fonte de gordura saturada. Beleza. Aí, na hora do almoço, você não consegue viver sem a carne. Por mais magra que seja, a melhor carne já vai ser composta de gordura saturada. Imagina se for os cortes mais gordos, onde tem mais gordura saturada ainda. Aí no lanche você repete o bacon. Aí no jantar você repete a carne mais gordurosa. De quebra ainda come uns amendoins. De quebra ainda come cozinha cheio de banha de porco, que é fonte de gordura saturada.
Aí Ah, tá vai comer um excesso. docinho e bota um óleo de coco, que é fonte de gordura saturada. Então, todo esse excesso de gorduras saturadas que são comuns na nossa sociedade geram esse alto problema de mais e mais pessoas tendo problemas cardiovasculares. Então, por exemplo, vamos dizer então, mito ou verdade? A pessoa que tem colesterol alto tem que cortar o ovo. Não, Mito, né? mito. Mito, pô, mito. Dentre todos esses alimentos que eu falei, assim, do excesso de gorduras saturadas, a do ovo é a melhor dentre elas, Sim. porque também tem outras gorduras boas na gema do ovo. Então, se você tem que cortar, modere, anule, zere ali o modo de preparar. Se você usa banha de porco, troca por óleos vegetais. Pode ser o óleo de soja, pode ser o óleo de canola, óleo de milho, pode ser o azeite extra virgem. Só que o azeite extra virgem é muito caro para você gastar cozinhando, né? Então, no custo-benefício, talvez seja melhor os óleos Um óleo de canola. vegetais normais. E aí você vai fazendo troca, vai comer a costela, beleza, deixa para comer um dia específico, não todo dia essas carnes mais gordas. Traz umas carnes de cortes mais magros. Os queijos, queijo também é cheio de gordura saturada. Por quê? Porque é uma fonte derivada do animal. Beleza, então vai tomar um leite integral, fonte de gordura saturada, troca. Consome ali o leite desnatado que não tem gordura. Vai fazendo pequenas trocas antes de chegar em gorduras melhores, né? Sim. Então vamos lá, seguimos o nosso mito e verdade. Margarina é mais saudável que manteiga? E aí responde, essa aí já pega o enganche da outra. Eu coloco Vai assim. ter gente que vai defender um ponto ou vai ter gente que vai defender outro ponto. É isso aí. Pensando gente, os no dois, que a laranja gente e verde. falou de gordura saturada na pergunta anterior, a manteiga, por ser fonte de origem animal, derivada ali da gordura do leite ali, ela é rica em gordura saturada. Então, ela é rica em gordura que, em excesso, vai prejudicar a sua saúde cardiovascular. Já a margarina, não. Os componentes dela são de gordura poliinsaturadas, que são gorduras melhores do que a margarina. Por isso, tem pessoas que defendem que a margarina é melhor do que a manteiga. Mas e a hidrogenação? Seria uma verdade. A hidrogenação torna também ela uma gordura saturada, não? Porque tem isso, né? Então aí tem um mito, tem uma polêmica muito grande da margarina com a manteiga. Né? Aquele trem nem mosca pós em cima. Há quem diga isso. Né? Sim. Nem formiga come e tal. Come, sim. Mas porque formiga também não gosta muito de vegetal, né? Prefere sempre mais o açúcar. Isso aí seria uma polêmica muito grande, né? Porque tem defensores da margarina, que são poucos, por sinal, e tem os defensores da manteiga. E aí fica aquela questão, margarina é mais saudável que manteiga? Eu acho que tem que ter mais estudos robustos aí pra gente falar sobre essa questão. No ruim de tudo, você Coma com moderação. consome pouco Sim. ou faça a troca. Se você gosta da margarina para untar a frigideira, por exemplo, unta com óleo vegetal. Sim. De qualquer forma, você vai estar reduzindo o consumo de gordura saturada, que é benéfico para a sua saúde. E no ruim de tudo, ainda ajuda a diminuir a celulite, né? Principalmente as mulheres aí que se incomodam demais. Porque gordura saturada ajuda muito no processo inflamatório e celulite nada mais é Do que um processo inflamatório. que pode ser oriundos de vários aspectos, né? E um deles é do excesso de gordura saturada. Verdade. Vamos para outro verdade ou mito. Carne de porco é mais rica em colesterol? Carne de porco depende também. Tudo na nutrição, Tudo vai depender. tudo depende, né? Eu acho que Você quer depende falar do qual corte. corte da carne do porco? Quer falar de um filé mignon suíno? Filé mignon suíno tem até mais magro do que o peito de frango. Sim. Aí você quer falar de uma costela, você quer falar de um O corte lombo, mais né? gordo. O lombo de porco, O ele é lombo- menos do que o frango. Se você tirar a gordura aparente, fica menos que o frango. O próprio carré, se você tirar a gordura aparente e pesar ali, você vai ter uma carne magra tolerável.
Sim. Vai ter ali bisteca, pernil mesmo, tem um pouco mais de gordura? Tem, mas também é uma carne tolerável de consumo até para o emagrecimento, se você tirar ali a gordura aparente, não usar muito para preparar, se puder evitar usar gordura para preparar melhor, se puder só untar, melhor ainda. Então tudo vai depender de qual corte você está falando. Ótimo. Vamos lá, sumo de beterraba. Nossa senhora, eu tomava muito suco de beterraba porque minha mãe achava, botava beterraba no feijão e Sim. tal. Evita anemia? É mito, né? Mito. Mito. Porque existem outros folhosos, carne, que contém mais fonte de ferro, certo? Sim, sim. E também as fontes de ferro vegetais, elas são menos absorvidas pelo nosso organismo do que os de fontes de ferro animais, né? Uma boa estratégia para melhorar o consumo das fontes de ferro vegetais é você estar consumindo junto de uma fonte de vitamina C. Então, aquela feijoadinha, tirando todos os excessos de calorias da feijoada, mas que vem acompanhada da laranja ali, tem um sentido, por exemplo, se você quiser copiar para absorção do ferro pro seu cotidiano. Beleza. Quer consumir ali, melhorar esse consumo? Faz a sua refeição com feijão, arroz, seja lá o que tiver compusendo eles, e chupa uma laranja, por exemplo, toma um suco de limão junto, toma um suco de acerola, por aí vai, das mais diversas fontes de vitamina C que a gente tem. Então, já não tão verdade assim, porque qualquer fonte de ferro vegetal precisa desse aporte aí da vitamina C para ser mais absorvido, né? Sim. Ótimo. Então, nosso sumo de beterraba, para quem não Mas gosta, suco de beterraba é um ótimo pré-treino. É tem um muito ótimo óxido nítrico, né? vasodilatador. Vasodilatador. Aí a gente já vai entrar em outro, né? Mas a gente estava falando de anemia. Mas ele é fonte de Benefícios. outros benefícios. Outro mito e verdade: comer carboidrato à noite engorda. Muito. Muito laranja, mitaço. Surgiu isso, né? Eu preciso cortar o carboidrato da noite para perder peso. O que você acha disso? Vai depender do contexto. Você é uma pessoa que exagerou no carboidrato de manhã e quer compensar para que você não engorde tanto por esse excesso. Beleza, faz algum sentido. Porém, contudo, entretanto, toda a vida, a melhor nutrição nunca é baseada em excessos. Assim sendo, isso é um mito total, porque o carboidrato da noite vai ter a mesma caloria do carboidrato da manhã. O que vai fazer você engordar ou não é apenas a quantidade. Se você abusa, seja o horário que for, você vai gerar um superávit calórico e isso vai gerar você engordar, independente do macronutriente que esteja em excesso, dependente do alimento que gere isso. Então, esse é um mito. E isso também foi muito difundido porque o que as pessoas apenas trariam como carboidratos? A pizza, nego que come 6 pedaços de pizza de noite, todo dia, come um hambúrguer, 2 hambúrguer, 3 hambúrguer, fora toda a alimentação que teve durante o dia. Aí beleza. Aí a pessoa de fato vai estar engordando, mas não só por causa do carboidrato ali, né? Porque esses fast foods, esses alimentos aí são ricos também em gorduras, que fazem extrapolar todas as calorias. Então, o carboidrato, né? A gente não precisa de cortá-lo para poder entrar num emagrecimento. Até porque tem algumas pessoas que treinam pela manhã, então seria super beneficiado nessa questão de comer para a gente ter uma reserva de glicogênio suficiente para última treinar. refeição dele mais imediata, assim, o pré-treino dele, a refeição pré-treino, vai ser a última do dia anterior, né? Se a pessoa treina em jejum no outro dia. Sim. E aí ela precisa estar com aporte nutricional e de carboidratos ali, de calorias, bem ajustado. E se faz mais interessante você tá pensando em jogar uma quantidade maior de carboidratos naquela refeição específica do que em outras, em horários mais cedo, né? Verdade. Então não tem essa necessidade, viu, gente? Tudo é uma questão de adequar, de ajustar.
Tem pessoas que preferem não comer, então ajusta isso para mais para cedo, mas não necessariamente eu vou cortar para emagrecer. Outro mito e verdade. Ter uma alimentação rica em fibras auxilia no emagrecimento? Verdade! Verdade. Alimentos ricos em fibras estimulam mastigação, diminui o índice glicêmico, né? Diminui os picos de insulina. E o mais importante é que traz saciedade. E traz pessoa saciedade. saciada, ela consegue distinguir o que é fome e o que é só gula ali, vontade de comer, seja por qual motivo for. E a pessoa mais saciada, ela consegue manter-se mais no plano alimentar. Mantendo-se no plano alimentar, você tende a ter os resultados. Verdade. Então, assim, você se manter saciado é fundamental na sua dieta. Por isso que, às vezes, se faz importante, voltando ao assunto lá da fruta, onde a gente comparou uma banana com melancia, ver todos os alimentos que proporcionam mais volume comparados a outros que proporcionam menos volume. E aí eu vou falar de um alimento que é tido como vilão e, na verdade, é um ótimo alimento para quem quer emagrecer, batata inglesa. Aham. Um arroz, ali, 100 gramas vai ter 25 gramas de carboidrato no arroz. Só que na batata inglesa vai ter 210, 220 gramas para ter esses mesmos 25 gramas de carboidrato. Então perceba que você vai comer muito mais batata inglesa do que o arroz para chegar àquilo que é esperado. E, sendo assim, você vai se tornar mais saciado, você vai comer mais. Então é muito mais interessante para quem está no processo de emagrecimento comer a batata inglesa do que o arroz, por exemplo. Comer a melancia, como eu disse, que é 300 gramas de melancia ou de morango ou de melão para estar atingindo uma porção de frutas do que você comer 80 gramas de banana, por exemplo. Então, a comparação é muito diferente, né? E as fibras também, elas melhoram essa questão do funcionamento do intestino. Exato. Mas, gente, toma água, viu? Porque senão, falar igual outro intuia. Muitas... Fica constipado. Constipado, isso. Dá uma constipação intestinal. Né? Então, principalmente pessoas que já têm essa questão da constipação intestinal, sempre que for introduzir mais fibras na alimentação, beba bastante água. Água é vida. E até a água tem quantidade ideal. Hein? Sim, sim, sim. Também não é para tomar igual um louco, desesperado, virar 5 litros, tomar um monte, não. A gente tem até um cálculozinho também, né? Que faz de 30 a 50 ml pelo peso. E claro que se você é um cara que pratica muita atividade física, sua muito, né? Glândulas sudoríparas ali em alto funcionamento, você pode estender isso aí um pouco mais, 60 ml por quilo corporal, 70 ml por quilo corporal. Mas menos do que 30, você não deve consumir. Sim. Senão você vai acabar se prejudicando. Porque água é fonte de quase tudo no nosso organismo. Né? Sim, e aí se a gente for falar da água, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos lá, outra coisa. Água com limão emagrece? Só se o limoeiro tiver a quilômetros de distância para você ir lá colhendo. Laranja, gente, laranja. Eu acho que sem muitas explicações, né? Limão, uma fonte aí de... Consome essa água com limão depois de consumir feijão. Aí você vai estar absorvendo melhor o ferro do feijão. O ferro do feijão, sim. Por exemplo. Isso aí. Que, porque tem uma independente do horário, o benefício da água com limão vai ser fonte de vitamina C, vai ser gostosinho para aqueles que gostam. Sim. E tudo mais. Não passa por muito além disso. Ainda mais de emagrecer. Nada tem esse poder. Nenhum alimento, né? Assim, esse daqui você pode tomar que vai emagrecer. Então é isso, é um mito. Água com limão emagrecer, né? E muita gente usa, e até para imunidade. Eu também vejo assim, existem várias outras questões que a gente tem que ver para a imunidade, não só um shot da imunidade. Pode continuar tomando seu shot da imunidade, não vejo problema algum. Mal não faz, né? Mal não faz, mas você tem que ver o seu descanso, o seu intestino. Prática de atividade física. Atividade física. Então, são várias. O seu estresse, porque estresse também baixa a imunidade, pode te levar a imunidade baixa. Mas não só, eu tomo um shot pela manhã. Eu acho engraçado, né? As pessoas tomam um shot lá de própolis com limão, seja lá mel, seja lá o que for, e despeja toda a esperança de que aquilo vai trazer imunidade para ele só porque está consumindo aquilo. E durante o resto do dia só tem maus hábitos, né? Isso. E a imunidade, como qualquer outra coisa
relacionado à nutrição depende de um contexto. Tudo é questão de contexto. Verdade. Agora vamos lá ao nosso último mito ou verdade. Tão falado, mais polêmico de todos, eu acho, porque estava na mídia. Sim, pão engorda. Pô, só você consumir Laranja, a padaria laranja. inteira. É mito, tá? Tudo que a gente falou, se você for pegar tudo que a gente falou, é o contexto e a quantidade. Exato. Aí só Né? para ficar, já que eu dei o exemplo anterior ali da batata inglesa, da melancia, da banana, do arroz, um pão de sal ou 2 fatias de pães integrais equivalem à mesma coisa do que 300 gramas de melancia, uma banana de 80 gramas, 100 gramas de arroz, 210, 220 gramas de batata inglesa, 140 gramas de batata doce, 100 gramas de aipim, enfim. Então, tudo é questão de escolha. Ah, eu gosto do pão de sal, come pão de sal, encaixa ali na dieta, faça seu nutricionista encaixar, não tem problema algum. Ah, eu sou intolerante ao glúten. Beleza, então você não vai poder consumir aqueles de farinha branca. Então você não vai consumir o farinha integral. Salvo aquelas pessoas que têm enfermidade celíaca, né, que têm a alergia mesmo do glúten, porque o pão tem glúten, aí sim tem que cortar. Aí teria que cortar várias outros alimentos, produtos que contêm glúten. Mas eu não vejo por que cortar o pão Se e o você glúten, não tem né? glúten, você não precisa cortar, só consumir alimento integral por conta disso. Não. Você pode consumir o pão de sal, o arroz branco, fontes de glúten, normalmente. O glúten só tem que ser cortado, como a Thalita falou, por aqueles que são Celíacos, né? né? Intolerantes, que têm Alérgicos, né? Então, o pão pode ser encaixado na sua alimentação normalmente. A não ser que você vai exagerar. Se você, tudo é questão de autopercepção. Pô, eu como um pão e me dá vontade de comer 2, 3, 4. Eu não sei a hora de parar. Então, de repente, o pão não seja para você. Melhor fazer essa exclusão. Agora, se você é uma pessoa que sabe dizer não, você vai poder comer de tudo. É aquela velha massa. Você pode comer de tudo, mas não tudo de tudo. Sim. Comprei um saco de 10 pães para a família toda. Vou comer o saco de 10 pães só para mim? Pô, aí fica difícil. Mas... Verdade. E é sempre bom melhorar também a questão do recheio, digamos Exatamente. assim. A gente colocar uma proteína junto, né? Exato. O segredo de qualquer alimento ali também tido como de menor qualidade, porque, por exemplo, desses todos que eu citei, arroz, batata, frutas e tal, o pão de sal é o que tem menos qualidade. Mas, bem recheado, ele se torna um alimento bom, como no contexto ali, como qualquer outro. Um pão com carne moída, pão com ovo, pão com frango, pão com queijo. Enfim, há uma série de recheios aí que você pode estar incrementando e fazendo daquele refeição pobre de pão com manteiga uma refeição rica em nutrientes. Então, peça aí ao nutricionista para que coloque o seu pãozinho. Se adapte aí e coloque no pãozinho. Senão você vai ficar igual o Arthur Aguiar, né? No Big Brother. Quando sair fora dos olhos do nutricionista, ó, vai acabar atacando tudo, porque a mulher não deixava o cara comer, alta restrição danada. Sim, aí acaba depois querendo compensar, né? Inclusive a tapioquinha lá que dizem que é melhor, a tapioca é tão fraca em nutrientes quanto o pão de sal. Quanto o pão de sal, sim. E a tapioca você pode errar muito mais na quantidade, porque o equivalente a esse pão de sal que eu te falei, a tudo isso que eu te falei, são 30, 35 gramas de tapioca, que daria uma colher de sopa cheia, mais um pouco de uma outra. Dá 1,5, 35 gramas. Só que aí eu te pergunto, você faz sua tapioca, sua crepioca, seja lá o que for, relacionado à tapioca, só com essa quantidade? Ah, não, eu consumo 2, 4, 6, 8. Então você está errando aí. Não é o pãozinho que você comeria se tivesse, não. Sim. Então, a gente sempre tem que ver essa questão do saber pesar, do saber ajustar, do saber comer, do saber como que está a sua relação com a comida. Exato. Não necessariamente você precisa cortar algum alimento, né? E, claro, tudo são os excessos. Tem que sempre ver a questão do excesso, da quantidade que está comendo.
né? E, tipo, não necessariamente eu preciso cortar. Eu tenho pessoas têm memórias afetivas em comer pão pela manhã, porque lembra do avô que levava um pãozinho quentinho. Ou você vai na casa do seu avô, você vai levar a sua batata doce com frango para comer de café da manhã. Porra, deixa de ser hardcore, de ser burro, cara. Vive ali o momento, você tem que saber, e aí ter flexibilidade para poder estar comendo sobre o que tem ali naquele ambiente e não sair da dieta, não prejudicar a dieta. Como eu falei, 140 gramas de batata doce equivale a um pão de sal. Não tem a batata doce, para que você vai levar? Come o pão de sal lá na casa do seu avô, na casa da sua namorada, na casa da sua sogra, seja lá de quem for. Come lá com um recheiozinho. Ah, não tem nada de bom. Pô, come lá, passa o mínimo do mínimo de manteiga, só para não fazer desfeita ali, para você não ser visto como um antissocial. Leva um whey protein. É pó não fede. Você bota num potinho pequeno, você consegue carregar em qualquer lugar. Toma Só um whey fede junto. se você deixar a sua garrafinha podre. Toma junto. Tem leite na dieta? Pede ali seja quem for, você tá na casa, um leite, bate lá o whey. Aí com água, toma com água ali junto, mistura. Isso aí você desenrola rapidinho. Você não pode se tornar aquela pessoa antissocial. E nem precisa também ficar comendo no ônibus igual um animal, não. Você não vai catabolizar, você não vai deixar de ter resultado porque você atrasou 10 minutos até chegar em casa. Verdade. Ou atrasou 1 hora. Pode Eu acho que tudo isso, desenrolando. Tudo isso é falta de informação. Então, por isso, assim, é sempre bom vocês procurarem um profissional para ajudar nisso, né? Do que fazer por conta própria ou pegar algumas coisas que são muito radicais. A alimentação equilibrada, como eu sempre digo, acho que eu falei em todos os meus podcasts, tem que ser levado para o resto da vida. Então, tem que ser algo sustentável, né? Radicalismo é o mal do mundo. Sim. Seja na área que for. Política, esporte, torcida, radicalismo na alimentação, radicalismo de treino, aquele cara que é muito viciado em treino, aquele cara que é muito viciado em corpo, tem doença e vigorexia. Aí a gente já vai entrar em outros temas, assuntos, mas né? só para trazer que é verdade. Todo radicalismo é até quem só se alimenta de coisas saudáveis. A gente tem a ortorexia. Exato. Que também, então tudo, gente. E passa por isso, né? Você vai na casa de alguém, você te oferece um alimento que não é tão saudável, a pessoa diz não. Não, eu só como, diz não, só como saudável, isso só como saudável sobre veneno. qualquer ambiente. Vai no casamento, vai ou come antes ou não come nada, ou leva uma marmita para lá. Isso tudo não é saudável. Não é saudável. Tudo que é demais, né? E tudo que é de menos, aí sempre tem essas questões. Então a gente precisa sempre achar um equilíbrio, sempre procura o seu equilíbrio com o profissional, porque aí você vai conseguir chegar no seu objetivo, no seu resultado muito mais rápido. Você perceber que é um desses casos, não só vá no nutricionista, no médico, como vá também no psicólogo. Sim. É multidisciplinar. É multidisciplinar, é tudo multidisciplinar. Principalmente se tiver algum transtorno, algumas coisas, tudo a gente tem que ver uma questão multidisciplinar. Só uma última pergunta. Suplementos são gastos desnecessários? Mito ou verdade? Eu acho que é mito. É mito. Mas vamos responder. Mas você consegue quase tudo via alimento. Sim. Então, assim, se você tem a melhor das alimentações possíveis, o que não vai custar barato, e nessa sociedade que a gente está, vai ser difícil, beleza. É verdade. Você não precisa de suplemento. Suplemento vem de complementar aquilo que a alimentação não pode te oferecer. Então, alguns foram... Só que, por praticidade, por palatabilidade, às vezes o suplemento se torna muito mais agradável e atrativo do que o alimento. Vamos lá no whey protein, que é o mais conhecido, mais vendido. Então, pera. Vamos deixar, então, essa pergunta assim... né? Igual algumas outras que foi bem polêmica. Então, sempre, tá vendo? Sempre tem. Tipo, é mito? Não só é mito, ou como só é verdade. Tem uma verdade absoluta. Eu só vou ganhar massa muscular se suplementar. Não necessariamente. Mito. Sim. Você só vai ganhar massa muscular se você tiver estímulo necessário ali do treino, um bom descanso e uma boa alimentação que vai gerar todo esse processo. Agora, verdade. Se vai precisar de suplemento ou não, isso aí você vai desenrolar na conversa que você tiver com o profissional ali que está te acompanhando. Sim.
Mas e isso aí a gente também vai deixar para falar num outro podcast. Exato. Porque aí é um tema bem extenso também. Sempre todos os temas são bem extensos. Se a gente continuar falando, aí a gente vai entrar em vários outros suplementos e aí já vai entrar na área esportiva, que aí alguns atletas precisam de ser suplementados, né? Não necessariamente eles, às vezes... falando para a grande maioria da população. Então, assim, por isso que a gente vai deixar para um outro podcast que a gente vai entrar na parte alta esportiva. Performance é outra coisa. Alta performance. Beleza? Gente, obrigado. Léo, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Foi ótimo. Nossas plaquinhas. Às vezes a plaquinha nem levantava. Se tiver mais mito ou verdade, vocês deixam aí nos comentários aí que a gente visualiza, faz post nos Instagrams ou responde pessoalmente aí pra pessoa, direto. Verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado por mais um podcast, pela presença de vocês, estarem escutando, estarem vendo. Deixe lá, curte, compartilha. É muito importante para mim, pra gente continuar dando seguimento nisso daí. Beleza? Valeu. Beijo, gente. Obrigado. É nóis. Tchau, tchau.